Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, eu espero que cada um de vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja tudo bem, pessoal com saúde, pessoal em paz aí, né? Eu sou o professor Merlin, professor de filosofia e, como você já sabe, é uma honra, um prazer, uma alegria, um privilégio ter vocês aqui comigo para a gente filosofar um pouco, para a gente buscar juntos a sabedoria, ser amigo da sabedoria. É isso que é filosofia, buscar o saber, buscar a sabedoria, estar do lado dela, caminhando com ela, pensando profundamente, refletindo profundamente, dialogando, criticando, investigando. E com isso, vamos nos tornando seres humanos cada vez melhores, tá? E nossa discussão hoje, né, nossa filosofia de hoje, nosso pensamento profundo é no tema da convivência, tá? O viver com os outros. Viver com viver. Então, vamos pensar um pouquinho profundamente sobre isso, sobre a prática de conviver. Como é que isso se dá? Como é que isso se processa? Quais são as diretrizes que seguimos na convivência? O que ela nos proporciona? Vamos filosofar junto. Olha só, nós sabemos que conviver significa viver com os outros, né? Uma vida juntas, ou seja, partilhar o viver, né? Não dá para partilhar a nossa vida, mas dá para partilhar o nosso viver. E é assim que fazemos, vivemos em sociedades, vivemos com os outros, né? Quando chegamos a esse mundo, já chegamos por conta das outras pessoas. Do pai, da mãe, da família que nos acolhe ali, já chegamos em sociedade a este mundo, não é verdade? E é viver no mundo social. Quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a sociedade em nós, os valores da época, da cultura, da família, da cidade, do bairro, a sociedade também nos molda. Não é verdade? Então já estamos no mundo social desde o momento em que nascemos. Até o dia em que morremos, vivemos num mundo físico, material, biológico, mas também no mundo social, onde a sociedade acaba fazendo presença em mim de maneira que eu nem percebo. Repito, pelos valores da época, pelo costume, pela moral, pelas leis, enfim, pelo mundo social que me acolheu e no qual eu me formei. Então, vivemos com os outros e internalizamos, muitas vezes até sem perceber, um mundo social em nós, ok? Regras, hábitos, leis, costumes, ou seja, vários elementos presentes no mundo social que acabam sendo internalizados por cada um de nós. Regras da família, da cidade, do bairro, do município, hábitos firmados ali, leis que são construídas para o mundo social. E assim nós vamos vivendo e convivendo com as pessoas e com o mundo social que nos acolhe e no qual nos desenvolvemos. Até aí, tranquilo, mas vamos dar um passo além. Como é que a gente consegue uma convivência melhor? Como é que a gente desenvolve uma convivência melhor com as pessoas? Então veja bem, nós precisamos sempre de regras para conviver, porque evidentemente a minha liberdade, as minhas vontades podem atrapalhar ou até mesmo bloquear as vontades e as liberdades das outras pessoas. Então, quando vivemos em grupo, vivemos em comunidade, precisamos de regras. E essas regras devem ser debatidas num sistema democrático, dialogadas, para que a gente possa ter regras que permitam a todos uma vida em comum. E quanto melhores forem essas regras, melhor a convivência. O mesmo vale para leis, né? Que já é a regra formalizada, né? A lei escrita, a lei colocada ali. Quanto melhores leis nós conseguimos desenvolver para a convivência, melhor para a gente poder garantir a nossa liberdade de ação. Então, a minha liberdade é um valor muito importante, mas eu preciso ter a consciência de que ela não pode ultrapassar um limite aonde a liberdade do outro é tolhida, aonde os anseios do outro é tolhido. Então, cada ser humano numa vida social tem suas vontades, seus projetos, só que tem que tomar o devido cuidado para que esses projetos possam conviver
e que todos possam realizá-los. Ora, por isso que as leis precisam ser muito bem pensadas. E, meus queridos, quem é que determina num sistema democrático, quem é que constrói as leis? São lá os políticos, né, que elegemos, os vereadores na cidade, os deputados estaduais, os deputados federais. É o pessoal que a gente chama do legislativo, junto com os juízes, né? Ali, então, tem o pessoal da política, né, os deputados, senadores, vereadores, e do judiciário, que vão ver se essas leis estão em condição, não ferem a nossa Constituição maior, que é o conjunto maior de leis, enfim. É um aspecto do campo político, né? Legislativo e judiciário. Então, quanto melhores deputados, senadores, vereadores nós escolhermos no processo democrático, as leis serão melhor desenvolvidas para uma boa convivência. Temos também os acordos, né? Todo mundo que mora em condomínio sabe que isso precisa ser firmado, porque a lei não abarca, né? É impossível e nem é desejável viver num sistema absolutamente legalista, onde tudo seja pautado pela lei. Então, o ato de respirar, de andar pelo condomínio, isso é impossível. Por isso, precisamos ter reuniões de condomínio, reuniões da sala de aula com os professores, para firmar acordos, né? Acordos que a lei não prevê no seu detalhamento. Muito bem. E também temos os costumes, hábitos. Esses são muito mais naturalizados, só que temos que ter o seguinte cuidado. Os costumes também foram feitos para serem descobertos e pensados, e colocados no acordo, na lei, nas regras, para que esses costumes também não vão prejudicar o exercício da liberdade. Veja que estamos falando aqui, de um lado, em liberdades individuais e em convivência. Então, eu diminuo um pouco, na minha vida em sociedade, eu tenho que diminuir um pouco a minha liberdade, né? Ou os meus desejos, meus projetos, em respeito às liberdades e projetos do outro. E formalizar isso quando necessário em termos de leis e regras. E assim vamos vivendo em sociedade, sabendo ceder para poder conviver numa sociedade melhor para todo mundo. Pois muito bem. As minhas vontades, elas precisam ser limitadas pelo outro no sentido de preservar também a liberdade do outro. Eu quero a minha liberdade para agir, pensar, projetar, viver. Então, se eu quero, o outro também quer. Não é verdade? Então, nós precisamos encontrar aí os limites para que todos possam viver e praticar a sua liberdade. E esses limites implicam em ceder sempre um pouco. Todos precisam ceder. E aonde isso se dá? Conforme se dá? Numa espécie de contrato social, né? Não é um contrato que a gente assina e tudo mais, mas tudo aquilo que eu estou dizendo a vocês existe na sociedade um conjunto de regras, um conjunto de leis que formam, ou deveriam formar, um contrato com qual objetivo? Permitir que todo mundo possa exercer sua liberdade e viver os seus sonhos, projetos e se realizar, né? Esse é o contrato social, para não prevalecer o que seria o contrário. O que seria o contrário de um contrato social? A barbárie. O que é a barbárie? A lei do mais forte, né? A lei do mais forte. É onde não tem regras, não tem limites, então o mais forte se sobrepõe e aí vai viver todos os seus sonhos e projetos, e os mais fracos vão ficar ali oprimidos e nada vão poder fazer. Aí não há contrato social, aí é a lei do mais forte. A opção ao contrato social, ao processo de civilidade, é a barbaridade, né? É a total ausência de respeito às leis, às regras, o que seria terrível. É uma situação de caos social, quando vale a lei do mais forte, né? Então, as leis têm, sim, a sua importância. Existe na literatura, no cinema, vários exemplos, né? Tem um livro chamado O Senhor das Moscas, que conta uma história muito interessante. Uma história de um avião que acaba tendo que fazer um pouso forçado, o piloto acaba falecendo ali, e dentro do avião só tem crianças. Só crianças, né? E essas crianças estão ali numa ilha. E elas tentam, no começo, as crianças que têm mais capacidade de verbalizar, de falar, elas tentam criar leis e regras para eles irem vivendo ali, naquela ilha, de maneira que possam atingir o objetivo maior, que é a sobrevivência, até a chegada do apoio, da ajuda. Só que, infelizmente, alguns ali dos adolescentes
mais espertos ou mais egoístas se juntam com os mais fortes e tal, e acaba não firmando um contrato social, não criando leis, não criando regras, né? Mas criando apenas punições. Punições. Né? E qual é a regra, então, que eles criam? A única regra é: vale a lei do mais forte. E aí começa uma guerra, vai ter pessoas machucadas, feridas, até morte vai acontecer, porque faltou o contrato social. Faltou leis debatidas, refletidas, regras, estabelecer quais são as punições para a quebra de leis e regras, quais são o processo educacional para que essas leis e regras fossem debatidas, dialogadas e criadas com o maior dos objetivos, que é, objetivo número 1, preservar a vida de todos. Objetivo número 2, preservar a realização máxima do sonho de cada um. Né? Então, isso, viver livremente, é preciso ter regras e leis, porque senão vale a lei do mais forte e a barbárie, como eu disse. E um processo educacional é fundamental para a compreensão das melhores leis, as melhores regras, as melhores punições. Até para que essas punições não sejam um fim em si mesmo, mas sejam um mecanismo de educação para a importância dessas leis e regras. Punir por punir não faz nenhum sentido. Agora, punir para que a pessoa que está quebrando as leis e as regras possa entender o valor delas, um processo educacional, é muito mais importante. E aí criar os acordos necessários quando as leis e as regras não abrangem tudo e nunca vão abranger tudo que o ser humano faz em sociedade. Portanto, os acordos são necessários. Estamos falando, portanto, da importância do universo das leis. É o melhor sistema de contrato social. Leis e regras efetivas, inteligentes, né, bem pensadas, bem refletidas, para que a sociedade possa ter a convivência garantida. Então, é muito importante, por isso, o papel dos legisladores e o papel de cada cidadão em pensar essas leis. Tá? E o universo das leis, ela muitas vezes se choca com o universo da ética, porque a maior reflexão seria a seguinte: eu penso eticamente nos valores, né, nas virtudes, para a construção das leis, a fim de que eu não crie uma lei que possa ferir a ética. E isso pode acontecer. Como é que eu supero isso? Eu tenho sempre que entender o seguinte: na convivência eu tenho um certo déficit, eu perco um pouco a minha liberdade individual, tá certo? Eu não posso fazer tudo o que eu quero, é importante, mas o que eu ganho com isso? Ou eu deveria ganhar uma segurança maior, uma vida em sociedade mais segura, sabendo que não vai acontecer a barbárie, que não vamos ter processos antiéticos, porque as leis foram bem pensadas. Então eu vou viver com maior segurança, né? Eu vou ter também maior tolerância. Eu vou ter que conviver com aquelas pessoas que pensam diferente de mim, mas as leis foram criadas dentro do universo da ética e não contra ele, portanto essa tolerância será possível, porque eu também terei que ser tolerado pelos outros, né? Nas minhas características, na minha cultura, na minha forma de pensar. Leis, portanto, criadas em consonância com princípios éticos, né? Eu preciso de ter uma maior empatia. Eu preciso entender que, apesar de eu valorizar imensamente a minha liberdade, eu consigo me colocar no lugar do outro para valorizar a liberdade dele também. Se eu quero a minha liberdade preservada, eu quero a liberdade do outro preservada igualmente. Por isso, uma reflexão profunda na hora de traçar as leis, as regras, os costumes da convivência. Né? Quando eu internalizo valores da ética, fica muito mais fácil eu entender o universo das leis. Por quê? Uma vez internalizado o respeito, a tolerância, a empatia, eu praticamente nem precisaria muito das leis para dirigir o meu modo de agir, porque ele já estaria ali basilado, né, regrado pela ética. E aí as leis seriam apenas formais, né? Então, quanto mais leis eu preciso e quanto mais punições eu preciso, numa sociedade, significa que naquela sociedade o universo da ética está um pouco fragilizado. Porque se eu preciso de muitas leis, se eu preciso de punições radicais, se eu preciso de muitos acordos, de muitas regras, então a internalização do valor da convivência
da empatia, da solidariedade, da tolerância, naquela sociedade não está muito bem feito. Nós temos sociedades aí mundo afora, meus queridos, aonde as pessoas não sabem as leis, mas convivem muito bem, porque sabem a ética, sabem internalizar valores de convivência. Então, quanto mais valores internalizados, melhor ainda, né? Porque aí a justiça vai ser praticada, né? É a ética, os valores da convivência que garantem que a justiça seja praticada. E quando não acontece, aí temos aí a necessidade do universo das leis escritas, formalizadas e tudo mais. Claro que toda a sociedade precisa dos dois aspectos, leis e desenvolvimento ético. Mas eu repito, uma sociedade que precisa, que necessite de uma quantidade muito elevada de leis, de uma quantidade muito rigorosa de punições, é porque tem que rever o seu processo educacional, porque não está conseguindo levar para a população o universo da ética. É um debate interessante, é uma coisa bacana para se pensar. Leis, convivência e ética. Mas o que eu posso finalizar dizendo para vocês é, para uma excelente convivência entre as pessoas, para relacionamentos saudáveis, precisamos sobretudo dos valores, da solidariedade, da tolerância, da empatia e da compaixão. Se eu tenho isso em mim, se eu valorizo o outro, saberei ceder, saberei conviver, saberei praticar a vida juntos. Porque viver juntos é muito melhor do que viver isolado. Então, que a gente saiba aprender a conviver, criando bons relacionamentos, valorizando as pessoas. Paramos por aqui. Um grande abraço do professor Merlin. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.